Irmãos, estamos na construção, amém? Estamos aí já terminando a escada, vamos ter que consertar a escada, né, irmão Edmilson? Olha lá, a escada que nós fizemos é ótima, maravilhosa, mas o bombeiro não gosta dela. Amém, irmãos? O bombeiro tem umas ideias loucas, ele quer reduzir o tamanho da escada ali. Então, infelizmente, a escada vai ficar um pouquinho menor, mas não é por causa que nós não gostamos de você, é porque eles não gostam de nós, entendeu? Entendeu? Então, a escada tem que ter, no máximo, 30 centímetros de pé. Incrível que pareça. E se aumentar até 32 no máximo, aí diminui o tamanhozinho. Mas como nós temos uma descida meio íngreme, então tem que ser 17 como é que chama essa parte? De altura, mas a gente chama de espelho, essa é a palavra. 17 espelho e 30 então a gente vai ter que descer meio assim, né? Mas vai ter o corrimão, o guarda-corpo estamos aí terminando aí o guarda-corpo, terminamos o corrimão, e então aí se você tiver uma ofertinha específica, entregue para a pastora Dilton dizendo, ó, isso aqui é para construção, amém? Para não entrar no movimento de recursos que é para a despesa normal da igreja, amém? Vamos lá? Números 13, 25. Eu quero terminar essa rampa, e aí a gente pode pintar a frente, irmão, vai ficar, né, gente? Arrumar a frente, ficar bonitinha a frente, depois a gente pode começar a pintar aqui, né? Aqui já está pintado, né? Mas para lá ainda pode dar uns retoques, e a gente vai fazendo essas coisinhas na medida que Deus for enviando os recursos, que está na sua mão. Diga, os recursos da reforma vão vir na minha mão, amém, gente? Vão vir, e outra, com alegria, nada com peso não, com alegria, né? Com alegria de contribuir e fazer parte dessa história, né, que estamos construindo. Números 13, 25 diz assim, eu vou ler na versão NAA, por favor, coloca lá isso. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação, os filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e eles e a toda a congregação mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel, e esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo,
a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenho medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Calebe, disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda de encontro, e a todos os filhos de Israel, e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Até aqui está bom. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, a Tua direção, Teu favor, ó Deus, em favor desta manhã, que possamos transmitir a Tua palavra, aquilo que está no Teu coração, aquilo que Tu desejas ensinar-nos nesta manhã, e que o Senhor realmente faça manifestar Sua vontade, seu querer, aquilo que está planejado para a minha vida, a vida dos meus irmãos, para este dia, para este mês, para este ano, ó Deus, para o que está por vir. Nós queremos declarar um tempo de bênçãos, de vitórias, de conquistas, e que o seu nome venha a ser glorificado, e que o nosso coração esteja aberto para o movimento do Senhor nas nossas vidas. Fala conosco hoje, repreendemos toda agitação, todo nervosismo, toda ansiedade, tudo que impede de compreendermos a mensagem de hoje. Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade nos corações para ministrar, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Para variar, texto da minha leitura, Números, né? Já estou terminando Números, ainda estou um pouquinho atrasado esse ano, devia estar mais lá à frente, mas irmãos, isso acontece, né? Quem assume um desafio, às vezes a coisa atrasa um pouquinho, mas como eu tenho um propósito de sempre estar lendo a Bíblia, então não fica para trás aquilo que é para ser feito, amém, irmãos? E tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração hoje. Estamos no nosso tema, qual é o nosso tema? Assim na terra como nos céus. Diga comigo, bem alto. Assim na terra como no céu. Diga para o seu vizinho, assim na terra como no céu. Irmãos, o que significa isso? É trazer o céu à terra. Trazer a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe um desejo de Deus de manifestar sua vontade, seu querer, os seus planos na vida dos seus filhos. E nós precisamos entender isso. Eu gosto, uma das mensagens que foram pregadas no ano passado, e eu tenho, graças a Deus, uma memória abençoada, o pastor Pierre veio ministrar para casais. Quem estava aqui na noite de casais, né? Quem lembra do sermão? Hã? Quais são os 3 temas do sermão? Alguém lembra? Não? Não. Então, eu vou repetir para vocês, se quiser. Opa, lembrou de 2. Eu tinha esquecido o tempo, eu perguntei para o PR, pastor PR, me lembra de novo. Então, vou ler, quem quiser anotar, anota. Primeira coisa importante na sua vida, propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Você precisa entender que se esse propósito não for cumprido, você perdeu a chance de ser alguém nessa terra. A tua única chance de ser alguém que faça diferença nesta geração e nesta terra é você descobrir qual é o propósito da sua vida. Amém, irmãos? Você precisa descobrir qual é o propósito. Para que você foi chamado no reino de Deus? Qual é a tua vocação no reino de Deus? Amém? É entender qual é a sua vocação. Qual é o seu lugar no coração de Deus. E a partir do momento que você descobre o propósito, você se deixa levar pelo propósito, se deixa envolver pelo propósito. Então aí surge o quê? As promessas. Ou podemos também falar que o pastor
usou a palavra projeto. Deus tem um projeto para realizar na sua vida, mas eu gosto da palavra promessa, porque promessa não tem a ver com propósito. Propósito vem antes. Ele quer fazer uma aliança comigo, uma aliança que eu me dobre, que eu me renda, para que eu me enquadre como cidadão do reino, com princípios e valores, em obediência aos mandamentos, que diz respeito ao meu altar, meu lugar de adoração a Deus e a minha atitude com Deus, minha vida e todo o meu caráter, meu ser. Isso diz respeito a propósito. Agora, Deus tem promessas. O que é promessas? São projetos que Deus tem para realizar na sua vida. Quando você entra no propósito, Deus faz o quê? Faz algo muito lindo, faz algo glorioso, algo que você nem imagina que possa acontecer. Amém, irmãos? Por exemplo, eu estar aqui à frente é um projeto de Deus. Eu entendi o propósito, entrei no propósito e me derramei no propósito. Deus viu, vou dar um projeto para ele. Ele deu um projeto, tirou eu do computador, da programação, da análise de sistemas, né, do projeto de desenvolvimento de sistemas, para ser um homem de Deus, um pastor. Amém? Eu poderia ser programador? Podia, mas Deus falou, não, esse cara aqui está... Eu tenho um plano diferente para ele. Nem todos vão ser pastor, amém, gente? Amém? Às vezes você vai ficar na tua profissão, ok? Mas às vezes você vai pregar mais do que eu. Talvez você vai ganhar mais pessoas do que eu. Porque Deus é quem determina qual é o projeto. O projeto não é do pastor Lael, o projeto é do Senhor para a tua vida. E você precisa entender qual é o teu propósito. Depois que você entra no propósito, Deus começa a manifestar as promessas, os projetos, e quando você entra no projeto, existe o terceiro item, que é o tempo. Para todo projeto existe um tempo, né? Um tempo de investimento, um tempo de preparo. Diga para mim, para todo projeto de Deus, Deus precisa de um tempo. Também, como pastor de Deus, Deus precisa de mim, que eu dedique tempo para me preparar. Preparar na palavra, na oração, no jejum, na ousadia, no dia a dia. Tem algumas coisas que eu tenho que ir liberando para Deus construir, colocar um tijolo em cima de outro tijolo. E construir uma casa espiritual, onde Ele possa fazer toda a sua vontade. Amém? Amém? Então diga para o seu vizinho aí, Deus quer construir algo na tua vida. Amém? Amém? Quantos creem que Deus tem um projeto na tua vida? Amém? Ok, Deus tem um projeto na vida desse povo aqui, irmãos. Vou dar uma terra para vocês. Amém? E o propósito era que eles entendessem que esse propósito, a coisa principal é eles entenderem quem é Deus e o papel de Deus na vida deles. Irmãos, e para isso, irmão, Deus fez o quê? Deus fez, né, um trabalho muito grande, tirou eles do Egito, caminharam no deserto, foram no Sinai, pegaram as leis, os mandamentos, e nesse meio já morreu uma turma, porque não estavam, né, teve uma turma que veio, né, meio de como é que chama, meio de, não, vier de supetão, vier de laranja, vier de carona, né? A Bíblia diz que tem um populacho que saiu junto lá, a palavra é essa, que está lá na Bíblia, tá, gente? Desculpa aí. Veio um populacho do Egito junto com os hebreus, que não eram hebreus, que não eram do mesmo, do chamado, do projeto de Deus. E aí esse povo começou a atrapalhar o projeto, e Deus começou a fazer uma limpeza. Mas chegou um determinado tempo, aproximadamente aí o quê? Uns 2 anos, 2 a 4 anos no máximo, eles chegaram ao pé da terra, ali no lugar onde iniciava a terra prometida por Deus para eles. E aí eles mandam 12 espias para fazer uma viagem de 40 dias para espiar a terra. E o texto que nos lemos fala exatamente desse relatório que eles trazem, né? Nós vemos aqui alguns espias trazendo um relatório ruim, né? Mas Caleb trouxe um relatório legal, amém? Um relatório positivo. Ele viu a mesma coisa, mas a visão foi diferente, amém, gente?
E Deus ministrou meu coração hoje sobre isso, né? Eu posso estar no propósito, mas para conquistar as promessas, irmãos, existem algumas coisas que precisam acontecer dentro de mim. Algumas coisas precisam estar sendo trabalhadas dentro de mim para que as promessas aconteçam. Se eu não me entender exatamente o que Deus espera de mim para realizar a promessa não vai acontecer. Nós estamos aqui diante de 10 homens que fizeram um relatório ruim, ok? Olharam, perceberam, discerniram, e no discernimento deles o relatório foi negativo. Porém, conseguiu fazer um relatório positivo. E é interessante que a maneira como Caleb viu, Deus olhou para ele, esse cara vai herdar as promessas, o resto está fora. Irmãos, e aí eu vejo assim, Deus, o negócio é sério. Inclusive está em 1 Coríntios 10, aqui gente, você pode ler outro dia, tá? Hoje não. 1 Coríntios 10 fala assim, essas coisas foram escritas para aviso nosso, para a gente não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, cometer as mesmas desobediências, as mesmas atitudes que fazem com que as promessas escapem pelas mãos. Quantos querem tomar posse das promessas de Deus aí? Amém? Então preste atenção nessa palavra hoje e entenda que isso aqui foi escrito para aviso nosso. A lição foi dura para eles, mas nós já estamos vendo o quê? O final da história. Então é diferente para mim e para você, porque nós já estamos sendo avisados, já temos as dicas de Deus. E hoje eu tenho aqui para dar uma dica. Amém? Quem quer a dica de Deus aí? Amém? Quem quer o segredo para nós conquistarmos as promessas de Deus? Diga amém. Então hoje nós vamos aprender a conquistar as promessas de Deus, e você precisa entender que Deus está construindo um projeto na sua vida. Diga assim, Deus está construindo um projeto em mim e através de mim. Amém. Amém, irmãos? Primeiro vamos falar, por que aquele povo não herdou a promessa? Cometeram 5 erros: cobiça, idolatria, imoralidade, por Deus à prova e murmuração. 5 coisas que não podem fazer parte da nossa vida: cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova, testar Deus. Se Deus não fizer hoje, eu não vou mais na igreja. Isso é pôr o Senhor à prova. Amém? Tem gente que faz isso aí. Faz isso não, Deus. Faz isso, meu irmão. Faz isso não. Se Deus não fizer assim, eu estou fora. Irmão, não faz isso. Isso é pôr o Senhor à prova, é tentar Deus. Aliás, Jesus foi tentado nisso lá no deserto por Satanás, e Jesus venceu. E Jesus venceu como? Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? E por fim, murmuração. Já viu cristão murmurar? Quem já viu cristão murmurar? Irmãos, às vezes a gente murmura. Amém, irmãos? Murmuração não pode ser nossa, não fazer parte da nossa atitude. Tem que erradicar isso. Ai, que tempo ruim. Ai, que calor terrível, né? E aí, de quem que mandou o sol? Foi o diabo? Irmão, você pode falar, não, está quente. Ok, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes é murmuração. Às vezes, aquilo que você está reclamando é uma murmuração. Eu gosto de um texto, quando eu sinto calor. Amém, irmãos? Isso eu aprendi em 1987, 88, amém? A dica aí, a dica. Salmo 121. Quando a coisa está queimando, está pegando fogo, sabe o que eu penso, Milton? Salmo 121. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ponto. Eu falo para o capeta, o sol não molestará de dia, nem a lua de noite. Não pode suar, pode molhar, pode torrar. Estou nem aí, se não tiver sombra, eu vou enfrentar, mas eu não vou murmurar. Então fica a dica aí, 1987, 88, eu aprendi essa dica, amém?
E o diabo não me pega no calor, não. Aliás, tem gente que fala assim, pastor, você não está com calor? Não, estou de boa. Por quê? Sei lá, acho que Deus, né, fez até um milagre, né, meu irmão? Um dia eu bati o carro, um meio-dia, e o vidro estava fechado. E por sorte o vidro estava fechado, porque bateu na porta e não quebrou o vidro. Olha que maravilha, um vidro é caro do carro. Mas só teve que arrumar a porta, amém, irmãos? Você estava com o vidro fechado, nem percebi que estava quente. Você vê, irmãos, olha só. Então fica aí a dica. Murmuração, irmãos, toma cuidado com a murmuração. E outra, aqui fica uma outra dica. Tem homem que murmura? Tem. Mas mulheres, existe uma tendência maior, porque como mulher, a fragilidade dela está ligada às palavras. O homem é o olho, a mulher é as palavras. A fragilidade do homem está ligada ao olho. A fragilidade da mulher está ligada a palavras. Então, mulheres, toma cuidado com as palavras. Né? Palavras podem ser murmurações, e isso entristece o Senhor. Não que nós estamos, né, livres de palavras. Tem homem que murmura, não precisa ser nem mulher, é homem mesmo, murmura e não está nem aí, né? E acha isso normal. Irmão, não é normal. Nós somos chamados para adorar a Deus. Né? E outra, toda vez que o sol estiver quente, o que eu lembro? Por que é importante o sol estar quente? Vamos lá. Manda em mil, o senhor ajuda a dica, o sol quente é bom para alguma coisa? Para que é bom? Fazer a massa secar rápido, amém. Agora lembra um pouquinho lá do sítio, para que é bom o sol? Para germinar, para morrer a semente e germinar e gerar o arroz, feijão que você come, irmão. Vai, precisa de sol quente, para morrer a semente e ela germinar. Então não reclama não, amém? Então eu dei a segunda dica aí, para você colocar na sua mente, para não murmurar quando está quente, amém, irmãos? Quem mora em Londrina precisa dessas dicas, amém, irmãos? Precisa de dicas aí, né? Bem, aprendendo a conquistar as promessas de Deus. Primeira coisa que eu preciso entender, diga comigo, toda promessa traz consigo desafios que precisam ser vencidos. Então, quando toda promessa que Deus vai mandar para você, vai trazer consigo um desafio. E sabe qual é o meu maior desafio de Deus para cumprir uma promessa? Quem arrisca dizer, qual é o maior desafio de Deus para manifestar uma promessa que já está lá no céu, desenhada com teu nome? Pense num plano glorioso de Deus que está lá escrito, esse é para o fulano, está lá escrito, pronto, o anjo só está esperando, está pronto aqui, beleza, pode mandar, não, ainda não. Qual é o desafio de Deus? Alguém arrisca dizer aí? Tem algum crente aí convertido? Obrigado, Fernanda. Diga para o seu irmão aí. Diga para o seu irmão, eu sou o maior desafio de Deus. Suas fragilidades, suas fraquezas, suas limitações são o maior desafio a ser vencido, e você precisa ter consciência que os seus defeitinhos, os seus probleminhas, as áreas de fragilidade da sua vida, que você tem consciência, elas são um desafio para as promessas descerem. Pastor, mas tem promessa que Deus cumpre apesar das nossas fragilidades? Tem. Uai, Deus tirou esse povo sabendo que a doença estava lá dentro, não sabia? Sabia ou não sabia? Sabia. Qual era o problema do povo? Quando viu, presta atenção, quando ele viu, espiaram a terra, qual é a doença que manifestou dentro deles? Alguém arrisca dizer, por que eles falaram tudo isso? O que estava girando em torno da fala daqueles espias que olharam para a terra e difamaram a terra? O que eles sentiram quando olharam lá? Medo. O medo estava lá dentro. Ao longo dos anos, na história deles no Egito, Satanás sabia que Deus tinha um plano na vida deles.
Satanás sabia que aquele povo tinha uma promessa. E para cada um de vocês, Satanás sabia que você estaria aqui hoje. Satanás sabia que Deus tinha um plano na tua vida. E sabe qual é o trabalho de Satanás? O trabalho de Satanás é, desde você que nasceu até no ventre, ele está o quê? Tentando amarrar você de alguma maneira, prender você em alguma coisa, para que quando você conhecer o Salvador, conhecer Jesus, ele mantenha você sob o controle. E você não experimente o milagre. Não possa receber a promessa. Não subestime Satanás. Sua história de vida até conhecer Cristo foi uma história onde Satanás foi intensamente maldoso e maligno, plantando coisas em sua vida, plantando coisas em sua alma, situações que ele conseguiu gerar para dizer: esse cara é meu, essa menina é minha, eu vou amarrar, vou prender, vou destruir, e mesmo que ela conheça Cristo, não vai acontecer. Foi isso que aconteceu com Israel. Satanás sabia que tinha um plano para aquele povo. O que ele foi? Ele gerou o quê? Um medo tal dentro do coração deles, que esse povo, apesar de ser, pensa bem, por que Faraó mandou matar os meninos? Alguém lembra? Porque o povo começou a crescer de tal maneira, que eles ficaram com medo, que se o povo pegar na espada, eles nos vencem. Eles vão nos destruir. Começaram a matar os meninos, mas não deu certo. Moisés sobreviveu, e aí Deus já estava querendo o quê? Plantar um projeto. Deus tinha um projeto, e Deus faz o projeto. Deus sabia que aquele povo tinha medo, sabia. O que Deus fez? Para tentar tirar o medo deles. Alguém arrisca dizer o que Deus fez para tentar tirar o medo deles? Os sinais que ele fez no Egito. Toda a história desses hebreus até esse momento foram repleto de sinais e maravilhas. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? Deus faz um milagre, Deus faz uma obra, Deus faz um negócio, sabe o que a gente faz? Passou. A gente vai esquecendo, né? Vai esquecendo das coisas que Deus fez, né? E o pior, quando a gente esquece, a gente também perde a oportunidade de lançar o quê? As doenças que estão lá dentro. Quando você esquece o que Deus fez, automaticamente vai continuando ficar aqui o quê? O que deve ser extirpado. E foi isso que aconteceu com aquele povo de Israel. Deus foi fazendo sinais, mas eles não foram entendendo a mensagem. Deus faz um milagre, Deus faz um sinal, Deus faz algo diferente, Deus faz outro, faz um sinal, faz aquilo que o povo, e o povo, é muito bom, nosso Deus é forte, mas ele está fazendo isso intencional. Nenhum milagre que você experimenta, presta atenção nisso que eu estou falando, nenhum sinal e milagre que Deus fez na sua vida ou na vida de um irmão que você viu, Deus fez por acaso. Deus fez intencionalmente falando. Ele falou, fez, eu preciso curar esse meu filho. Mas pastor, o milagre nem foi em mim, não importa, você viu a glória de Deus, você viu o sinal, então creia em Deus, creia em Deus. Tira o medo dentro do seu coração, porque todos nós temos doenças que precisam ser extirpadas, e se você não crer em Deus, elas vão ficar lá dentro, e na hora da promessa, a promessa vai fugir da sua mão, porque desafios vêm, e você precisa estar pronto, você precisa estar vendo claramente, e se você não vê claramente, você vai fazer igual os 10 aqui, não vai dar certo, isso é ruim, isso tem problema.
É triste, irmãos, mas essa é a grande verdade. Como é que Satanás prende, pastor? Qual é a história de muitos? Muitos chegam para Jesus como? Viciados em drogas, amém? Alguém aqui experimentou drogas? Álcool, cigarro. É ou não é, gente? São prisões? São ou não são prisões? Sim ou não? Outros chegam amarrados aonde? Na imoralidade, na cobiça, na prostituição, no adultério, outras perversidades. Amém, gente? Não precisa levantar a mão não, tem uma turma aí. Ok? Sem falar de outros pecadinhos menos. Então, pastor, eu não tinha nada, eu sou santo. Eu estou fora dessa turma aí. Eu nunca bebi, nunca fumei, eu não tenho nada, irmãos, não se iluda. O maior e mais difícil de tirar chama-se religiosidade. E esse é o caos. Eu estou falando isso por quê? Porque eu tive um problema com a religiosidade. Amém, irmãos? A primeira mulher que eu conheci foi a minha esposa. Não. Mas eu tive um monte de outras doenças lá dentro que já plantou, porque ele, acho que ele trabalhou, sabendo que Deus tinha um plano na minha vida, sabe que ele trabalhou como? Trabalhou pesado. Estão comigo ainda aí? Fica ligado aí. Outros têm uns pecadinhos menos ruins, pastor. Mentira, engano, falar mal da irmã, falar mal do irmão. Não, isso não tem aqui na igreja, isso é nas outras, tá, irmãos? Nas outras igrejas que vê gente assim, ok? Né? Falar mal da vizinha, falar mal do patrão, do encarregado, né? E briga. Aqui não tinha briguento, não, ninguém briguento aqui, acho que não, aqui é tudo gente boa. Intriga, ciúme, irmão, tem ciúme? Tem. Irmão, tem ciúme do cão, do inferno. Tem gente que alimenta um ciúme violento dentro do coração e acha que isso que é normal. O capeta está lá dentro e ele está feliz. É uma desgraça do inferno. Idolatria. Enfim, esses pecados, irmão, a gente sabe de cara que tem que cair fora. Amém, gente? Não precisa. Muita coisa está estampado. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo que esses pecados estão visíveis, bem estampados. Então está de cara que a gente tem que sair dessas. Amém, irmãos? Diga para o seu vizinho, se você está na lista, esse joga fora. Joga fora logo. Amém? Joga fora logo. Se está nessa lista aí, joga fora. Mas terminou a lista? Não. Tem uma lista mais profunda lá dentro. Ok, gente? Aparentemente, não é pecado. Mas são sementes malignas que estão lá impedindo, foram plantadas para que as promessas não se cumpram. Estão lá. Por quê? Para distorcer a visão, para que a gente não veja claramente. Quando Deus lançar o desafio, a gente, em vez de correr do desafio, a gente entra nele, sabendo que é Deus que está no negócio. Foi isso que Caleb fez. Caleb viu, irmãos, cada passo de Caleb lá, ele viu o gigante, falei, imagina o que Deus vai fazer, para que Deus vai esse cara aqui? Nossa, quando ele via as muralhas, ele falou assim, nós não vimos tudo ainda, nós vimos o mar abrir, mas quero ver Deus quebrar essa muralha aqui. Por quê? Porque ele permitiu que sua visão fosse clara. Por quê? Porque cada sinal que Deus fez, ele falou, opa, Deus está no negócio. Deus está na minha vida. E o problema, irmãos, olha só, presta atenção. Antes da gente entrar na segunda e última divisão, nosso tempo já foi, né? Vamos lá. O problema é o seguinte, o problema dos pecados mais íntimos, mais profundos, é que quando a gente percebe eles, presta atenção aqui, gente. Presta atenção, não conversa. Talvez seja esse o seu problema. Não conversa.
o que a gente vê são só consequências das doenças que estão lá dentro. Nós falamos aqui, qual era o problema deles? Todo mundo falou medo, vocês estavam com medo. Como é que apareceu o medo? Primeiro, o que eles falaram? O povo é mais forte do que nós. Quer dizer, o medo falou que fez com que eles pensassem, bem, eles são mais fortes do que nós. O medo fez também que eles dissessem o seguinte: a terra prometida é uma terra que devora os moradores. Quer dizer, quem mora lá vai morrer. Não tem esperança para morar lá. É terra que devora. E o que é isso? Consequência do medo. O medo fez com que eles pensassem que aquela terra não era uma terra boa para viver, porque ela devora moradores. Tem medo nessa frase? Não, mas a consequência é falar isso aqui: a terra devora os moradores. O que mais eles falaram? Terra de gigantes, e nós somos como gafanhotos, né? Gafanhotos diante deles. E o pior, olha aqui, e nós somos gafanhotos aos olhos deles também. A pior coisa que existe, irmão, é quando a gente, né, tem essa doença. Pastor, essa doença de gafanhoto, não, a doença, agora ela mudou assim, né? Ela tem uma cor diferente. Aí, vou dar um exemplo aqui, amém? Vou usar o Diego, amém, Diego? Pode usar você? O Diego não fez isso, tá, gente? Mas eu ouço uma conversa que o Diego falou com alguém que o Lael é um cara assim meio fora da casinha. E aí eu ouvi essa conversa. Aí eu acho que eu sou o quê? Eu acho que eu sou um cara fora da casinha. Eu acredito naquilo que foi falado. Ok? O que é isso? Doença aqui. A doença não está lá. A doença está aqui, porque eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou? Estou nem aí o que estão pensando de mim. Eu tenho Deus. Deus está comigo. O Senhor é meu Salvador, Ele me salvou. Ainda que eu esteja algumas coisas fora da casinha, Danilo, no final Deus vai acertar. E ai de quem falou de mim, uai. Estou nem aí o que você pensa de mim. Pode pensar o que quiser. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer e falando aquilo que você gosta ou não de ouvir. Um outro exemplo. Você vê duas irmãzinhas conversando entre si, você chega e ela para de conversar. Estão falando mal de mim. Ah, com certeza. Na hora que eu cheguei, elas pararam de falar. O que eles estão falando de mim? E começa. E o diabo, yes! Caiu na rede, tonta! Tonta! Tá doente, não vê? Não amadurece, não cresce. É menina, não vira mulher. Porque mulher de Deus, fala o que querem falar. O Senhor me resgatou, me salvou, sou mais que vencedora. Maior aquele que está em mim do que está em Cristo. Eu vou lá e dou um sorriso. Ei, irmãs, amo vocês, dou um abraço nelas e toca o barco. É isso aí. Temos ou não temos? Temos. Só que para isso precisamos do quê? Entender que cada momento que Deus faz um milagre, faz um sinal, cada momento Deus está querendo o quê? Curar nossas doenças, nossas feridas, arrancar essas coisas. Quando você vê um negócio entrando na sua cabeça, começa a trabalhar demais, pode esperar que tem coisa aqui dentro que Deus quer tirar. Que mais que eles falaram? Nossas mulheres, nossas crianças serão escravos deles. Irmãos, olha só, o medo faz com que eles comecem a se visualizar só desgraça. Quem já teve a percepção que o medo leva a só ver coisa ruim? É ou não é, gente? E às vezes tem pessoas que têm muito medo no seu coração. E outro, não é errado ter medo, viu, gente? Não é errado ter medo. Errado é acreditar que todos os seus medos são diabólicos ou divinos, tudo melhor, né?
que todos os seus medos são divinos. Não, tudo que eu estou pensando vai acontecer. Irmão, tem que tomar cuidado. Temos que discernir. Alguns medos, por exemplo, eu não gosto, eu sei nadar, amém, gente? Sei nadar. Aprendi a nadar. Com muita dificuldade, porque eu sou um medroso de carteirinha. Amém, irmãos? Amém? Mas eu vou no mar, Danilo, você acha que eu vou nadar lá no alto mar? Eu admiro os caras que vai lá, os caras é top. Aqui que eu vou lá em alto mar nadar, ó. Aqui, ó. Eu vou ter pé, meu. O Yohanan já é mais corajoso que eu, graças a Deus. Satanás plantou menos besteira no coração dele que no meu. Quem vai lá ver, né? Eu vejo o Yohanan é top. Vai lá no fundo, lá, com a pranchinha desse tamanhozinho. É ruim, hein? Ai, né, Gabriel? Não dá não, né? Dá não. Por quê, irmãos? Porque alguns medos eu acho que não tem problema. Mas tem alguns medos, irmãos, que me travaram a vida inteira. Eu, para dirigir, aprender a dirigir, mas eu já tinha carro, não tinha carteira, não sabia dirigir. Alguém aqui já teve carro e não sabia dirigir? Não, você era casado, seu marido tinha carro. Agora eu era solteiro, tinha carro e não sabia dirigir. Sabe o que eu fiz, Betinho? Eu emprestei o carro para não estragar. Aí o cara usou o carro não sei quantos anos lá, porque eu não sabia dirigir. De tão medroso que eu era. Mas um dia eu criei coragem, entrei na autoescola em 89. Entrei na escola e tirei a carteira. Os caras admiraram que rapidinho eu aprendi, porque o Senhor já estava comigo. Yes! Amém, irmãos? Quando o Senhor entra, Ele entra com você. O cara da autoescola queria tirar dinheiro de mim, não deu certo, porque em 10 aulas práticas eu já matei a charada, já fazia nobre, tirei a carteira em Apucarana com Fusca. Vai fazer aquelas rampas com Fusca. Fazer o carro parar com a embreagem naquela rampinha lá do Curtume, assim, ó. São 3. 1, 2, 3. O Senhor é comigo. Yes! Tirei a carteira na primeira. Aí eu descobri, irmão, que o medo era o quê? Uma doença da minha história. Irmãos, aí eu comecei a encarar tudo que é coisa que eu tinha medo. Bicicleta, irmão, sabe como é que eu andei de bicicleta? Foi um maior desafio para andar de bicicleta, Danilo. Uma encrenca. Mas meu pai me deu um patinete daqueles antigos, né, de empurrar com o pé. Aí eu aprendi a equilibrar. Aí um dia o irmão lá foi aconselhar com meu pai, ele foi com uma calóizinha e dava para colocar o pé. Eu comecei a fazer com a bicicleta assim, ó, igual fazer com o patinete. Daqui a pouco eu sentei no negócio, ficou mais confortável. Coloquei os pés no pedal e andando, e daqui a pouco comecei a pedalar. Yes, aprendi a andar de bicicleta. Não contei os tombos que aconteceram, amém, irmãos? Os ralos, mas aprendi. Cada vez que o cara chegava lá, opa, hoje vou ter um treinamento com bicicleta. Aprendi a nadar depois que aceitei Jesus, que descobri que eu tinha um medo de água, então venci o medo da água, aprendi a nadar. Por quê? Porque o mundo natural revela as misérias que você tem também. Não pense. Você sabia que algumas promessas de Deus dizem respeito a você triunfar neste tempo, nessa geração, e você conquistar coisas que Deus tem para você neste tempo, que vão envolver prosperidade financeira, prosperidade familiar, um monte de coisa, mas diz respeito primeiro a você ser um cara que vence seus medos. E tem gente com medo é tão grave que vai para o extremo. Qual é o extremo? Eles queriam apedrejar Josué e Caleb. O medo, por quê? Por que eles queriam apedrejar Josué e Caleb? Porque Josué e Caleb pensavam diferente deles. Você já viu gente que não apedreja porque não pode, se apedrejar vai preso, né? Mas tem gente que quando você pensa diferente dele, ele já muda o tom. E se você encontra uma pessoa que quando você pensa diferente, você percebe que ele muda o tom e, cara, vou dizer, esse cara é doente. Foi isso que eles fizeram.
Eles queriam apedrejar Josué e Caleb, porque eles pensam diferente. Irmão, você vai achar na vida um monte de gente que pensa diferente de você. E você vai ter que aprender a conviver com isso, sabendo que somos diferentes, mas somos chamados por Deus. E Deus usa a diversidade para o louvor da sua glória. Tome cuidado. Porque o extremo da doença é quê? É você partir para a ira. Que a atitude deles já não é mais de medo. Está vendo? O medo levou eles imediatamente para o outro lado, para a ira. E a ira manifestou-se como? O confronto. Eu não aceito que você pense diferente de mim. E aí ele quer convencer você de que você está errado. Ou você morre, ou você muda ou você morre. Doença séria. Mas tem uns que acham uma saída melhor. Eles falaram, não, nós precisamos de um chefe novo. Qual a saída? Quando eu não concordo com o pastor, o que eu faço? Troca de igreja. É mais fácil. Troca de igreja. Aí, pega um chefe novo, um cara que pensa, não sei o que ele pensa, mas vou trocar. Fica mais fácil trocar de igreja do que bater de frente. Ok, gente? Foi o que eles pensaram. Troca de chefe. Tome cuidado. Isso tudo são coisas que podem estar manifestando doenças dentro de nós. Cara, você pode trocar de igreja, mas nem sempre trocar de igreja vai melhorar a tua vida. Principalmente se diz respeito a doenças que você tem dentro de você. Quero encerrar falando de Caleb. Quem quer ir? Tem um segredinho aqui. E o segredo é, a cada milagre, a cada sinal, a cada coisa que Deus quiser fazer, fizer na sua frente, na sua vida, na vida de outros irmãos, saiba que Deus está te levantando, Deus está curando, Deus está tirando arestas da sua alma que precisam ser tiradas para que as promessas se derramem com força na sua vida. Eu vou colocar aqui um texto, coloca para mim lá, verso 22 do capítulo 14 de Números, por favor. Olha lá, está vendo, irmãos? Vou ler ali, amém, irmãos? Nenhum dos homens que viram minha glória, olha, presta atenção, Deus falando, nenhum dos homens, aqui os que blasfemaram, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, verso 23, nenhum deles verá a terra que com juramento, Deus fez um juramento que era, vão ver a terra, com juramento prometia a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá, verso 24, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, um outro é atitudes diferentes, com relação ao que perceberam, ao que discerniram, ao que viram, o discernimento de entender diferente, a mesma coisa de entender com outra maneira. Por que ele tinha outro espírito? O segredo aqui, ó o segredo. Perseverou em seguir-me. Aqui está o segredinho. Ele perseverou em seguir-me. Uai, os outros não estavam seguindo o Senhor? Não. Só Caleb levou o Senhor para a viagem. Lá, Caleb levou o Senhor na viagem, tudo que ele via o Senhor com ele. O Senhor vai nos dar essas cidades, o Senhor vai destruir esses gigantes, e nós vamos comer, nós vamos plantar nessa terra, essa terra vai ser nossa, essas cidades vão cair tudo, e esse povo vai morrer tudo, porque a proteção dele se foi, sabe por quê? Porque Deus agora está com nós, está com nós agora, Ele está conosco, a proteção deles acabou, e agora eles vão ser destruídos, e o mesmo Deus que abriu o mar, que fez as pragas, vai fazer um negócio diferente agora. É você, quando você vê alguém na sua família duvidando de algo, Deus fala para ela assim, ó, prepare para ser surpreendido por aquilo que Deus ainda não fez na nossa vida.
Prepare para experimentar aquilo que Deus ainda não fez em nós. Mas como? É assim. Você lança a palavra e não sabe o que vai acontecer, mas você tem certeza que vai acontecer. Porque eu quero dizer para você, meu irmão, o que Deus está por fazer, ainda nós não vimos. O que Deus está para derramar do seu espírito, Milton, essa terra ainda não viu. A chuva serôdia, a última colheita. E Deus está preparando o seu povo. Como, pastor? Tirando as doencinhas do dentro do seu coração aí. Por quê? Como é que ele vai lançar um desafio para você que você, na hora que vem o desafio, você pula fora? Não, isso é muito pesado para mim, pastor. Não, aí não dá, pastor. Não, isso aí eu não quero. Querido irmão, prepare para desafios. Quando alguém te dá um desafio, pastor, eu faço. Pode. O que o senhor quer? Não, faz isso, beleza. Estou pronto. Me dá aí uma semana que eu vou me preparar e vou fazer. Você vai dar a cruz, a alma e tudo daquela semana, mas no final vai sair. Mas por quê? Porque você venceu o medo. Venceu os desafios. Irmão, você acha que a primeira vez que eu fui chamado para pregar, como é que foi? No seminário, deu diarreia. Não é nisso aqui, tinha que ter diarreia no pastor lá. Eu tive diarreia, já tinha pregado um monte de vezes lá na igreja onde eu vim. Tive uma diarreia, meu intestino não gostou do desafio. Passei mal 3 dias antes de eu pregar na capela, pregar lá para os alunos, que é a pior coisa que existe na face da terra, pregar para os alunos. Irmãos, graças a Deus não aconteceu nada lá na frente, viu, irmão Demilson? Tudo certo, aleluia, né? Já tinha melhorado, mas irmãos, o medo é real. Nossas emoções precisam ser tocadas pelo sobrenatural de Deus. Caleb viu a terra. Caleb viu os muros de Jericó caindo. Yes! Ele viu. Ele viu o dia que Deus aumentou para que os inimigos fossem destruídos. Ele viu chuvas de granizo e fogo descer sobre o exército inimigo para destruir. Caleb tomou posse da terra. E sabe qual? A cidade de gigantes que o povo viu, sabe quem conquistou ela? Caleb, com 84 anos, Gilberto. Falou, estou forte igual eu com 40. Me dá aquela cidade lá que eu quero, aquela cidade de gigante. Sabe qual a tribo de Caleb? A tribo de Judá, a tribo de Davi. O mesmo que matou o gigante depois, Golias. Irmãos, Davi não foi o primeiro que matou o gigante, não. Caleb matou uma cidade de gigantes. Só que o Davi ficou famoso, né? Porque não tinha mais ninguém com coragem, com Deus, aqui dentro, de tal maneira que pudesse vencer o gigante. Mas como é que Davi venceu o gigante? Foi assim? Não, pode colocar que eu vou? Não. Ele teve que ganhar um urso, matar um urso primeiro, depois ele matou um leão, depois ele enfrentou o gigante. Irmãos, Deus está trabalhando comigo, com você, hoje. Diga-se comigo, Deus está trabalhando e destruindo meus medos hoje. Amém, gente? Quem crê que Deus tem um plano na sua vida, que tem uma promessa? Então, o maior desafio de Deus é o que está escondido aí dentro do seu coração. Eu olho para você, o que está ainda para ser transformado, eu não sei. Eu tenho consciência da minha realidade, do meu desafio. E você precisa ter consciência
de quais são os seus desafios que estão aí dentro do seu coração. Porque Deus tem promessas e os desafios vão vir e você precisa vencê-los. E os medos têm que estar fora do seu coração, né? Para que a promessa se cumpra no tempo de Deus. Amém? Coloque-se de pé.